Então, olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma entrevista. Hoje tenho comigo uma convidada muito, muito especial, que eu já queria trazer aqui há muito tempo. É uma mulher, já, com 36 anos. Acho que é esta pessoa com mais idade, mas com um espírito muito juvenil que eu trouxe até aqui hoje. Bom, vou já começar a beber água. Porque eu me sinto, de facto, muito à vontade com a Yolanda Laranjeira, quem está comigo hoje. É uma mulher que eu admiro, é uma verdadeira força da natureza e é também alguém que eu acredito que não se conhece numa primeira vez. Acho que a Yolanda é uma pessoa que se vai conhecendo e à medida que se vai conhecendo mais um bocadinho vai-se gostando mais. É atriz, diretora de atores, formadora, dá coaching para atores também e é membro da direção e coordenação pedagógica da AMA, Academia Mundo das Artes, onde eu estudo e onde nós estamos agora. Portanto, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada eu. Sabes que eu estou um bocadinho nervosa e tive sempre um bocadinho nervosa para a tua entrevista. Porque eu pensei, eu com 18 aninhos, os meus humildes 18 aninhos, como é que eu te vou entrevistar a ti? Como assim? Porque tu és tanto, e eu sinto-me muito à vontade, por isso é que te trago aqui. Mas tu és tanto, e era o que eu estava a dizer no início, és tanto para quem te vai conhecendo mais um bocadinho. E és um bocadinho como é uma das pessoas que eu gosto muito, que é a minha melhor amiga, que é, não és tanto assim para tanta gente. Tu és muito seletiva, mas quando decides que aquela pessoa é tua, é mesmo tua. E dás aquele abraço que só tu sabes dar. Mas como não vamos começar já por este lado, agora vamos seguir direitinho. Então, eu queria muito começar pela nossa Simone. Sim. Portanto, está quase. É a última entrevista que vais dar. Sim. Antes de nascer. E quando eu, entretanto, as pessoas estiverem a ver, já nasceu a Simone. Ok. Portanto, quando está previsto nascer? Final deste mês, sim. Provavelmente vai ter que ser marcado, porque a rapariga sentou. E, portanto, ela já estava na posição certa, mas decidiu que não, que estava melhor sentada. E então, se ela permanecer sentada, nas próximas 3 semanas vamos marcar. E nasce daqui a 3 semanas. Como estás? Como está a ser a gravidez? A gravidez foi muito boa, na verdade. O início chato, com as questões dos enjoos, só. Depois, assim, o período intermédio super bem, com Covid. Portanto, não fosse o Covid, teria tido uma gravidez muito feliz e muito alegre. Agora, nas últimas 2 semanas, comecei a perceber o que é que falam do último trimestre. Pronto, Mais difícil? Sim, muito mais cansada, sem posição, já não consegues dormir. Enfim, sentes que já não há espaço para as duas e que o teu corpo está a ocupar espaço. Mexe-se e tipo, tenho aqui uma coisa, tenho ali. Tu escreveste no Instagram uma coisa que eu achei muito interessante, que é as mudanças foram tão estruturais que não sei bem distinguir o que é da gravidez ou do mundo. Sim. Não é? Sim. Uma gravidez aparecer numa altura destas... É muito estranho, é muito estranho. Primeiro foi um momento assim inicial muito assustador, por tudo, e eu já não sabia bem, nessa altura já não sabia bem pelo que era. Porque de repente pensas, quando estourou o coronavírus e... Quer dizer, ainda hoje não sabemos nada, ou sabemos muito pouco. Mas no início, então, era uma coisa... Como assim, o que é isto? Como é que afeta as grávidas? Quanto tempo é que vai demorar? Como é que se faz? Tem consultas, não tem consultas? Quando ela nascer, como é que é? E pronto, entretanto, passaram 3 meses e qualquer coisa... E não há volta a dar, não é? Ainda está tudo muito confuso, sei lá, ontem percebi que tenho que ir para a pediatra sozinha, tenho que ir às consultas todas sozinha, tipo, o pai não pode entrar em lado nenhum. No parto, para já, pode estar, mas só se não mudar nada entretanto. Já comprei uma caixa de proteção, tipo de batas, de toucas, para se poder pegar nela mais à frente, mas no início nem pensar nisso, enfim, então é assim uma coisa meio... estranha. Então, quando tu achas que queres estar a preparar e estar a usufruir da gravidez, tipo, não, estás fechado em casa a pensar, tipo, como é que vamos viver nos próximos meses, mas... tem que haver aqui uma dose qualquer também de estupidez e de boa disposição, porque, de repente, nós não sabemos quais são as consequências em adultos, quanto mais em recém-nascidos, não é? Mas vai correr muito bem. Eu acho que sim. Ser mãe era um sonho teu? Já vinha contigo? Era, sim, há muito tempo, na verdade. Há muito tempo enquanto conceito e depois com a profissão que escolhi, com o percurso que tive, percebi que não tão cedo quanto é mais nova com a tua idade, eu achava que seria. E depois
depois, como eu sou muito exigente também com isso, então, pronto, não quero as equações certas. Por isto, por aquilo, porque não sei o quê, porque parará. E pronto, até que sim. E vem na altura certa. Eu também acho que sim. Muito bem. E, entretanto, há uma mãe e há um pai. Há uma mãe e há um pai, é com verdade. uma história muito bonita, assim mesmo aqui de encontro ao meu nada acontece por acaso. Pois, uma história muito curiosa, na verdade, sim. Queres-nos falar um bocadinho sobre essa história? Sim, posso falar. Nós conhecemos há 10 anos. Há 10 anos, sim. A primeira novela que nós fizemos juntos foi em 2010. E nada, não ficámos próximos, Nada. não ficámos amigos, não ficámos colegas, portanto éramos colegas, trabalhámos bem, mas pronto, assim foi, era o Marco António. E passados 3 anos voltámos a fazer uma novela juntos e também nada, aliás eu raramente estava no decor dele. Quando tu dizes nada é muito engraçado. Não, porque depois há pessoas, a televisão não promove propriamente relações muito fortes, mas pelo ritmo, pela quantidade de pessoas, mas de cada produção ficas com, quer dizer, eu pelo menos, ficas com muita gente para beber copos, mas ficas com 2 ou 3 que levas contigo. E de facto nós não nos levámos um ao outro, seja porque na verdade não tivemos assim tanto tempo juntos, seja porque cada um de nós a trabalhar tem um registro muito próprio e portanto... E pronto, e passados 7 anos, na verdade, de nos conhecermos, encontrámos-nos numa loja de bricolagem. É tão estúpido quanto isto. O IKEA foi? Foi no Leroy. Pronto. Onde eu estava a ir, depois de uma reunião da AMA, nós estávamos a mudar para aqui e com obras aqui, etc. Portanto, eu fui toda mal vestida e cheia de manchas ao Leroy a comprar umas coisas porque a AMA estava em obras e eu estava a mudar de casa. E o Marco tinha ido, por acaso, eu achava que ele, porque ele também estava a mudar de casa, achava que ele tinha de comprar coisas para a casa, mas há pouco tempo ele disse, não, eu estava a comprar um cadeado para a moto. Pronto, e nós encontrámos-nos tipo às 10h30 da noite no Leroy e acho que nunca conversámos tanto como à porta do Leroy, que foi... Mas surgiu, olá, bom dia, boa tarde e acabaram... Não, depois ele veio-me dizer que... porque ele estava especialmente simpático, pronto. Claro. E então acho que ele me achava muita graça, mas obviamente quando nos tínhamos cruzado, cada um de nós tinha as suas vidas e eu nunca percebi, aliás, não podia ter percebido porque ele nunca fez nada nessa direção. E quando nos reencontramos, ele estava sozinho e, portanto, pensou, vou tentar a minha sorte. E aquilo para mim foi muito estranho, porque eu não conhecia nada ao Marco António no registro. E no final dessa noite eu tinha uma mensagem que eu ia dar-me para jantar. Que eu me partia a rir e disse, Marco António, por amor de Deus. Dava tudo para ver a tua reação. Não vamos jantar, isso não faz sentido nenhum. Tipo, a gente conhece há não sei quantos anos, não. E pronto, e tive em não durante algum tempo. E pronto, e depois fui jantar, e depois foram alguns jantares. E pronto, estou casada e vou ser mãe. E 8 meses mais tarde, um casamento muito discreto, verdade? Sim, casamos super rápido. Ele disse-me a primeira vez que fomos jantar, tu não estás para aqui virada, mas tu ainda vais casar comigo e vamos casar na praia e vamos ter filhos. E eu continuei-me a rir, porque ainda por cima o vinho era bom. Eu pensei, pronto. Mas a verdade é que sim, fomos de viagem, passar 3 meses, ele pediu-me em casamento, eu pensei, e disse que sim, fui mais maluca do que ele. E pronto, e sim. Tão bom. Vocês têm personalidades parecidas? Tenho muito essa curiosidade, não? Mas assim, opostos. A sério? Sim. Eu acho que poderemos ter parecido o facto de termos personalidades fortes. Sei lá, há comentários que fazem, que são um bocadinho comuns aos dois, do género que a trabalhar não damos muita confiança, que temos um ar assim muito austero a trabalhar. Fora isso, eu acho que não. Temos muitos gostos em comum, mas personalidades parecidas acho que não. Como se diz, os opostos atraem-se, verdade? Sim. Não somos incompatíveis. Não é que sejamos incompatíveis. Senão agora também nós estaríamos juntos. Mas acho que temos características muito diferentes. Enfim, acho que sim. Fica no ar, a ver quais são as características diferentes. Entretanto, queria ir aqui à tua área, a representação, à tua área de atriz, e tenho muita curiosidade em tentar perceber quando é que tu sabes, se é que alguma vez soubeste mesmo, certinho,
eu quero ser atriz? Não. Foi uma coisa que foi acontecendo, na verdade. Eu sempre tive muita necessidade de comunicação. E em miúda escrevia muito. Era, acima de tudo, o meu veículo de comunicação privilegiado. E escreves muito bem. Obrigada. E escrevi artigos, escrevi peças. Na altura recebi um prémio do Ministério da Educação, estava no secundário com uma peça que escrevi. E gostava muito de teatro. A minha família também sempre tinha feito teatro, amadores. O meu avô estava à frente de um grupo de teatro amador. Portanto, o teatro era uma coisa que era muito próxima lá de casa. E eu fui para o teatro na escola. Na altura havia uma coisa, 11º, 12º, que era a oficina de expressão dramática. E eu andava no teatro na escola. E há uma colega minha do grupo de teatro que quer fazer provas para o conservatório. E eu estava muito baralhada para onde ir, porque eu estava em Humanidades e eu tinha muito boas notas. Mas não me via, em Humanidades era o quê? Seres advogado, mas a minha irmã era advogada e eu tinha percebido através dela que aquilo claramente não era para mim. Podes nos dizer aqui só qual foi a tua média final de secundário? Posso, mas vai parecer horrível. Não vai parecer nada, acho louvável. 19.2. 19.2. Sim. E entraste no conservatório onde, se não estou em erro, a nota conta 10%. Sim. Eu lembro-me da minha avó, coitadinha, dizer: filha, podes ir para a medicina. Eu disse: não, vó, a medicina não é humanidades. Mas pronto. E na altura eu estava muito baralhada e achava que ia para a comunicação social na Nova. Não só era o curso que tinha média mais alta, eu achava que de alguma forma devia também aproveitar a média que tinha. E não me encontrava assim propriamente em nenhum curso em específico. Gostava de fazer várias. Gostava de fazer filosofia, mas achava que filosofia também não tinha grandes oportunidades de emprego. Enfim, então fui fazer as provas com esta minha colega. Fui ajudá-la porque havia uma prova que era um diálogo. E não estava inscrita. E ela fez um monólogo e depois fizemos o diálogo e o júri mudou. E há um professor do conservatório que a seguir ao diálogo vem falar comigo e que me veio dar os parabéns pela prova, etc. Eu digo: mas eu não estou inscrita. Tu não ias como inscrita? Eu não estava inscrita, eu ia só dar deixas, ia só fazer a cena com ela. E se lá estou é por causa deste professor. Sim, porque ele disse: não, mas eu acho que se deve inscrever. E eu pensei: está bem, pronto. Tens contacto com ele ainda, não? Com ele? Com o professor? Ele foi meu professor e tivemos... Agora, na verdade, há algum tempo que não falo com ele, também é uma pessoa que já está com alguma idade. Mas sim, durante o meu período de formação, ainda nos anos seguintes, foi uma pessoa que me marcou. E pronto, e foi assim. E depois eu lembro-me de chegar a casa e dizer: vou fazer as provas para o conservatório. Eu sim, mas eu também não vou entrar. Aquilo entra muito poucas pessoas e pronto. E depois fui passando, na altura eram 3 meses de provas, e ia passando de uma fase para a outra e comecei a pensar que podia entrar. E dizia: então eu vou fazer agora isto, porque a minha média não conta, e depois tiro outro curso. E depois não tirei outro curso, claro. Tão bom. E sentiste sempre muito apoio, naturalmente, porque a tua família também era... Sim, contrariamente a muitas histórias que se ouvem, nunca se opuseram. Claro que ficou sempre aquela coisa: podias ter ido para o que quisesses. E foste escolher uma vida muito difícil. Isso foi uma coisa que se manteve e que muitas das vezes ainda hoje vem à baila. Pois, escolheste esta vida, mas nunca de oposição e sempre extra as preocupações normais de uma família, sempre muito orgulhosos, portanto, acho que sim. Tão bom. A tua mãe chama-se Júlia, Chama? como a sim. minha. Muito bem. Que bem, nada acontece por acaso. Ao longo, decidiste ser atriz e foste fazendo sempre várias coisas, tanto na televisão, cinema e teatro. Tens um bocadinho de tudo. Sim. Teatro é a tua... Foi por onde eu comecei, foi por onde eu me apaixonei por esta profissão e durante algum tempo, inclusivamente, eu tinha algum preconceito com televisão. Com cinema não, mas com televisão tinha. Até fazer e perceber que há coisas que gosto muito, há outras que gosto menos. Mas o preconceito vinha do quê, exatamente? Vinha da questão comercial. Eu sou da geração Morangos com Açúcar. Eu estava no conservatório no primeiro ano, quando arrancam os morangos, e eu fui aquela que nunca quis fazer castings para morangos, que nunca na vida queria fazer morangos com açúcar. Porque era aquela coisa elitista do conservatório, teatro de artes, eu não quero fazer cá coisas comerciais e com pouca profundidade. E depois a pessoa cresce
Na verdade, eu quando entro na televisão nem é como atriz, a primeira vez que me convidam já é porque reconhecem o meu trabalho a dar aulas e me convidam para dar formação a 2 jovens, para fazer um elenco. E depois fui ficando, e só depois de 3 anos de direção de atores é que mostrei como atriz em televisão. E de facto a televisão deu-me coisas também muito boas e aprendi imenso e consegui ter muito prazer. São objetos muito diferentes, não é um trabalho artístico de facto, é muito mais um trabalho comercial e é uma indústria, mas que ao nível da representação pode e deve ser encarado com o mesmo nível de profundidade. Agora é muita gente, são muitas horas, é outra coisa, é outro processo. O teatro dá muito mais gozo aos atores, porque nos dá muito mais tempo, porque nos deixa ir muito mais longe, porque promove o pensamento, a reflexão. A televisão não. E também não é para ser, a televisão é para ser entretenimento, não é para ser arte. Pelo menos televisão associada a telenovelas. Gostas de dirigir atores? Gosto muito. Gosto muito de dirigir atores. Não sei se gosto mais de dirigir atores ou de dar aulas. E nos últimos tempos acho que gosto mais de dar aulas. Mas também só posso dizer isto depois de 10 anos a dirigir atores. Porque... sei lá, porque sim. Porque eu acho que a direção de atores em televisão, eu acho não, e todos os meus colegas que o fazem sabem, é um processo muito cansativo, muito exaustivo. Em que para fazeres aquilo bem não fazes mais nada. E como eu sempre fiz outras coisas, eu cheguei a níveis de exaustão e de cansaço muito profundos. E depois, o que acontece na televisão, que foi onde eu sempre dirigi atores, enfim, dirigi atores 2 ou 3 vezes em teatro, mas isso é outro tipo de processo. Quando falo em dirigir, falo acima de tudo em televisão. Lá está, tu não tens muito tempo para ir fundo. E depois há pessoas com as quais... é mais fácil trabalhar em pouco tempo, há outras que é mais difícil. E dar aulas são processos de descoberta, mesmo do indivíduo, muito mais profundo. E então, cada vez me dá mais gozo dar aulas e cada vez sou mais seletiva quando dirijo atores, porque sim, porque obviamente é uma área de trabalho super interessante e que me deu muito e que aprendi muito, mas acho que para fazer bem tens que te esquecer do quão exaustivo aquilo é para depois voltares. E agora estou claramente no momento em que tenho que parar. Natural. Sim. E sentes que é fácil chegar aos atores? Que toda a gente recebe sempre o diretor de atores e o que é aconselhado de uma maneira aberta? Não. Aliás, eu costumo dizer que a direção de atores é um misto de ferramentas de representação e de entendimento da representação e de psicologia, porque tu tens de perceber que comunicar com uma pessoa é muito diferente de comunicar com outra e a televisão congrega pessoas muito diferentes. Pois. Congrega pessoas que têm formação, que escolheram aquilo como profissão e ao mesmo tempo tem lá pessoas que lhes aconteceu estar a fazer televisão. E nem sempre a direção de atores. Portanto, para os atores com experiência, com formação, é sempre um prazer trabalhar com eles. Normalmente são as pessoas que não eram atores antes de fazer televisão que têm mais resistência ao diretor de atores porque sentem que é qualquer coisa como se eu estivesse a minorizar, contrariamente àquilo que é para apoiar. Tu queres claro, não tive muitos episódios desses, felizmente. Mas quando chegas a um platô pela primeira vez como diretor de atores tens que estar a testar todas as pessoas e perceber qual é o caminho com cada uma delas, porque depois também cada um de nós reage ao stress, ao cansaço, às inseguranças do trabalho de forma diferente. Portanto, há o ator que precisa de ser mimado, há o ator que precisa que nós sejamos muito pragmáticos, enfim, cada pessoa é um mundo e, portanto, essa capoeira não é fácil. E quem se deixar encaminhar por ti vai andando a passos largos. Uma experiência assim, muito boa que tenhas tido na direção de atores? Com um ator específico, uma atriz específica? Com a Eunice e com a Simone foram claramente as pessoas com quem eu mais... Eunice, a Simone, a Alexandra... E de repente pode parecer clichê falar destas pessoas, mas o que verdadeiramente me surpreendeu nestas pessoas é de facto o mundo de percurso que elas são
e a forma como me receberam e como nós brincávamos e jogávamos em conjunto. E isso surpreendeu-me muito. E com a Alexandra, então, eu caio a meio de um projeto, o Anjo Meu, e apareceres a meio de um projeto a fazer direção de atores é muito difícil. Eles já estavam a gravar há 6 meses quando eu chego. Portanto, não só eu tive que estar a enturmar-me tudo e a ler episódios que nem uma doida, como de repente chegas a um platô quando já está tudo em velocidade de cruzeiro, diz: olá, eu sou a Yolanda e agora venho-vos dirigir, e isto é muito violento. E nunca mais me esqueço que a Alexandra, no primeiro dia em que eu estou com ela está a fazer uma sequência de cenas dificílima, e eu vou ter com ela muito medo e digo: tu não me conheces de lado nenhum, nós nunca trabalhámos, eu estou aqui, eu vou para já ver o que estás a fazer e no final, se quiseres, falamos um bocadinho. Ela disse: não, vês o ensaio, diz-me tudo, por favor. E eu pensei: pode ser só simpatia, mas bora lá. E vi o ensaio e pensei: ela disse, eu vou dizer. E fui lá com muita tranquilidade. Pá, e foi incrível, porque ainda por cima era uma cena em que ela estava a ir por um caminho muito difícil, muito bem executado naquele caminho, mas eu achava que não era o melhor caminho para a cena. Só que isso implicava uma mudança de 360 graus a nível emocional. E pensei: tu vais mesmo fazer isto, olha que se lixe, pode ser que corra mal já. E disse: olha, se calhar isto não faz sentido nenhum, mas eu acho que... E ela: tá bem, eu vou tentar. Opa, e quando fomos gravar, ela fez o oposto do que tinha feito no ensaio. Seguiu todas as indicações que eu lhe... Entregou-se assim como atriz e o resultado foi brilhante. E eu achei isto uma prova de humildade, de entrega, de confiança, que é raro, é muito difícil. Eu própria teria muita dificuldade em fazer isto com alguém. A Alexandra nunca me tinha visto nem mais gorda nem mais magra. E, portanto, isto é uma prova da grandiosidade da atriz que ela é e de como pessoa ela se entrega. A Eunice, a Simone, ou o Nico, ou o Rui, ou... Quando me dizem... Quando muitas vezes me perguntaram em entrevistas: como é que é dirigir estes atores mais velhos? É o melhor do mundo. Porque eles têm tanta experiência, têm tanta maturidade. E humildade, não é? Acima de tudo. Sabem tanto da vida que sabem que nós só lá estamos para os ajudar. Obviamente que não podes pôr o pé em ramo verde com eles, não é? Se eles te apanham a fazer mal o teu trabalho, não vão confiar em ti, mas eu acho que isso é um bocadinho em todo o lado. É um processo de confiança, não é? Sim, agora, sempre me receberam e é uma delícia tu veres pessoas. E quando falo deles, falo de uma Manuela Maria, falo de muita gente que é uma lição para tanta malta nova, que chega a um platô de televisão e que acha que sabe tudo da vida e do mundo e não sabe nada, e que tu vais dizer qualquer coisa e que se sentem postos em causa e que só podes dizer como assim. Eu, por exemplo, como atriz, eu sentia-me sempre muito menos forte quando não tinha um diretor de atores ou quando tinha um diretor de atores com quem eu sentia que não partilhávamos a mesma perspectiva sobre a cena. Agora, ter é sempre uma salvaguarda para um ator, porque tens alguém na máquina da televisão que é tão grande, que é tão exigente, em que o ator é só mais uma peça, tens alguém só dedicado à representação. Portanto, foi com os mais velhos que eu tive as maiores provas de humildade e do que é trabalhar com atores, e isso é incrível. Tão bom. Sim. Entretanto, vamos falar um bocadinho das suas formações também. Sim. Agora estás com 2 turmas? Do quê? Do teatro? Do teatro, sim, com 2 turmas. E eu sou uma das tuas alunas, tenho feito os meus trabalhinhos e tenho adorado completamente. Se no início estava um bocadinho receosa com o facto de ser online, claro. De repente... Tu e eu. Porque... A sério? Sim, ou seja, eu nunca tinha feito. Okay. Eu nunca tinha feito, não é? Aliás, como acho que todos nós nesta pandemia tivemos que nos reinventar, ou ainda bem aqueles que o conseguiram fazer, porque parar é muito difícil, não é? Deixarmos tudo da nossa vida, já tivemos que parar tanta coisa. E, portanto, uma coisa é trabalhar para a câmara. E mesmo assim trabalhar para a câmara ao vivo. Outra coisa é que estar cada um em sua casa e tu quereres desenvolver um plano que seja interessante e motivador para os teus alunos, também para ti, mas que efetivamente tu consigas delinear uma aprendizagem e que sintas que é... E então, depois de muito pensar, eu pensei: vou experimentar isto. Mas eu não tinha certeza nenhuma se corria bem ou mal, não é? Exato. Agora acho que sim, acho que corre bem, acho que é uma coisa que é limitada no tempo. Não sei se acho que se pode fazer este tipo de coisas durante muito tempo, se complementares com outras, claro. Se for só isto. Mas tem sido muito giro e tenho visto alunos que já estão comigo há mais tempo a dar saltos de gigante que em sede de aula não davam.
Eu confesso que eu senti... Eu estou a achar incrível este processo, porque foi o que eu te disse um dia, que é o facto de ser só tu do outro lado. Eu senti-me com a possibilidade de fugir completamente, por exemplo, no texto do Aquário, que entretanto publiquei também, fugir completamente. E eu pensei, isto vai ser a pior coisa de sempre, mas a Yolanda diz, arrisca, se não trabalhamos. E ter-te só a ti do outro lado, e com a confiança que rapidamente se cria contigo, porque nós evoluímos a cada deixa, foi mesmo assim para mim incrível. E tem sido muito giro ver. Falta um lado que eu acho que é fundamental, que é o da partilha, que é o do coletivo, e não tenho dúvida, eu sinto muita falta e todos vocês sentirão. Por outro lado, num aspecto técnico, esta versão é muito mais rica para vocês, porque na verdade vocês têm uma possibilidade de 1 para 1 que em sede de aula nós nunca temos. E acima de tudo foi muito giro ver o barco a nascer e a avançar, e as pessoas com ele, e isso é muito giro, não é? Quando as dificuldades trazem coisas novas e de repente todos arriscámos a fazer, não é? Eu propus, dei a ideia, vocês arriscaram a aceitar, e os resultados têm sido muito giros. E tu não poupas ninguém também, para que às vezes são resultados. Eu penso assim, eu às vezes mostro a cena lá em casa, claro, não são atores, não, é sempre uma... E está tudo ótimo. Ai, que giro, deixa-me enviar à Yolanda, dê-lhe um diazinho, vocês vão ver o testamento. Mas tu tens sempre aquele toque, ok, vês os aspectos bons, claro, para motivar também um bocadinho, não é? Claro. E porque os notas também quando estão, mas quando não estão, tu não poupas. E eu digo assim, mas como eu já te vou conhecendo um bocadinho, é engraçado, porque às vezes nós até temos mais ou menos ideia do que fizemos menos bem, mas entretanto não conseguimos trabalhar. E eu acho que aí é que tu és essencial, porque às vezes nós dizemos, ok, eu queria acrescentar isto, ou eu sinto que não está, e tu tens uma maneira muito, pelo menos comigo funciona, muito fácil de nos encaminhar, ou seja, dá muito facilmente para perceber o que tu queres dizer, e és muito direta para chegarmos onde tu queres que nós cheguemos. Então é muito bom haver essa comunicação fácil. Eu ainda no fim de semana passado nós fomos almoçar à casa do Diogo Infante e passámos muito tempo a conversar sobre isto, dirigir, porque o Diogo dirige muito e está como ator e agora está a ensaiar um papel que é um papel da vida, não é? Ainda que ele já tenha feito vários, mas o Ricardo III, e que está a ser dirigido pelo Marco Medeiros. E estávamos a falar sobre o que é isto dirigir. E é muito engraçado porque quero aquilo que eu senti quando fui dirigida pelo Marco, quero eu e o Diogo estávamos a falar sobre isso, como cada ator é diferente, mas que para nós somos como diretores de atores aquilo que nós precisamos como atores. E que não temos muita paciência para as flores ou para o adocicado, ou porque um ator, quando está em cena, tem que perceber muito bem aquilo. Eu tenho que perceber muito bem aquilo que querem e qual é o caminho. Okay. E quanto mais pragmáticos e quanto mais objetivos as pessoas forem comigo, melhor a trabalhar. Eu lido muito mal com aquilo que a gente diz a maionese artística, que é quando a gente começa a falar sobre a cena e sobre os projetos e tu estás a dizer sempre, e eu faço o quê? E então eu acho que, como atriz, o que eu preciso é de um diretor de atores pragmático, simples e que me explique exatamente aquilo que quer. Mesmo que seja para a frente, a gente dizer, epá, não foi por aqui. Exato. Tentámos isto, não correu bem. Não foi. Pronto, e estávamos a falar sobre isso e foi muito giro, porque ele estava a dizer exatamente a mesma coisa e disse, pronto, é isso. Há pessoas que lidam mal com isso. Há atores muito mais inseguros, ou pessoas, não sei. Eu própria sou um bocadinho, mas eu acho que se cria a confiança que te deixa menos inseguro. Agora, o ser objetivo tem que ser sempre construtivo. Claro. E eu costumo dizer que a regra da pedagogia é, para duas coisas mal, tens que ter pelo menos uma coisa bem. Não podes, claro. Tu num feedback nunca podes, mesmo que às vezes tu tenhas que ir buscar, que não é o teu caso, ou felizmente não é o caso com os meus alunos, mas em telenovelas, em castings, às vezes já aconteceu. Quer dizer, tu apanhas situações em que é difícil, mas tu tens que... Porque se a pessoa não se pode sentir destruída. Exato. A pessoa tem que se sentir informada. Exato. Na prática daquilo que tem que fazer. E eu acredito que quando se cria esta relação de confiança, mesmo que sejam críticas, à partida já se sabe que é construtivo e temos sempre muita noção, pelo menos eu tenho-a, que
é só para que fique melhor e melhor. Claro. E tu dizes muitas vezes, a verdade é que o trabalho no texto nunca se esgota. Sim. E eu sinto isso contigo, dás mais indicações, mas eu não me sinto por isso uma atriz. Eu sinto tu és tão perfeccionista, graças a Deus, senão não estava ali a fazer nada, que há sempre coisas para evoluir. Eu quando me dizem, está muito bem, eu desconfio sempre. Em processos de aprendizagem ou de ensaio, a pior coisa que pode acontecer é, tipo, às vezes um mês antes de estreares e o encenador diz, não, para mim está bom assim, agora vamos só... Como assim está bom assim? Falta um mês. Se falta um mês, todos nós podemos fazer melhor, quer dizer. Exato. Mas isso lá está, isso tem muito a ver com as pessoas e com os processos de trabalho e eu sou muito assim, porque... Mas não é com os outros, é comigo. Eu acho que nós só ganhamos todos com a exigência. Porque se podes fazer melhor, porque é que há de fazer um bocadinho abaixo do melhor, não é? Claro. Tão bom. E é o que tu dizes, se correr mal, voltamos atrás, pelo menos experimentámos e tentámos procurar. E da falha e do erro, muitas vezes descobrem coisas muito giras. Ainda ontem estava a fazer o feedback a uma aluna do nível 1, em que de repente ela fez uma abordagem para o texto que eu nunca tinha pensado. E que me pareceu, assim, à primeira vista, muito ao lado. Okay. Mas aquilo que eu lhe disse foi, eu nunca pensei nisto, mas convence-me, explica-me só porque é que estás a fazer isto assim, porque de repente pode haver aqui qualquer coisa que, se calhar, em função disto, depois há aqui algumas coisas que eu te posso ajudar a melhorar, só que eu estou a empancar já no início da cena, posso arrancar a cena com uma intenção e com uma carga emocional que eu acho que está completamente ao lado, mas se me convenceres, depois eu ajudo-te a resolver o fim. E isto é muito agir de parte a parte. Porque de repente ela provavelmente, agora estou muito ansiosa com o que ela vai fazer, ela provavelmente vai mostrar uma versão deste texto que eu não conheço. E portanto isto é um jogo e é muito agir. É muito agir. Bem, entretanto, já falámos aqui da tua formação, exatamente. Não podíamos deixar de falar da AMA? Não é? A AMA que me dá aqui todo este material, eu ponho sempre no fim também na descrição, mas todo este material que eu estou a usar, sem ser aqui estas coisinhas que a minha mãe se juntou comigo, é da AMA, portanto sem a AMA eu não gravava entrevista nenhuma e que de facto são uma ajuda incrível. Como surge a AMA? A AMA é também assim um golpe de doidos, como quase tudo o que se faz, não é? Isso faz acontecer. Eu dava aulas já há muitos anos nos meus cursos de teatro e dava aulas como formadora convidada em vários sítios. E num desses sítios, o José Pedro Ribeiro, o terceiro elemento da nossa direção, quer dizer, terceiro ou primeiro, um dos três, claro. Fazia parte da direção da escola e na altura era a NBA, o Nico também, aliás é o Nico que me convida para ir para lá, eu conheço o José através dele, e eu estou na fundação da NBA a dar o primeiro curso de verão, e depois eles convidam-me para lá ficar e depois convidam-me mais tarde para ser coordenadora pedagógica da escola, que eu disse nem pensar, eu tinha 31, isto foi em 2000, sim, 31, já não sei. Tinha acabado de fazer 30. E eu pensei, nem pensar, tipo 30 anos de coordenação de uma escola, nem pensar. E eles ainda tivemos algumas conversas amigáveis e disse, não, obrigada, eu continuo a dar aulas, mas quer dizer, eu tenho um percurso para fazer, uma escola, não consigo, não sei, não quero. E, entretanto, o Zé também acaba por sair do projeto, as coisas mudam, o Nico, infelizmente, deixa de estar cá connosco e o Zé há um dia que me convida para irmos beber um café e eu nunca mais me esqueço, porque fomos beber um café à Brasileira em novembro e eu fui de chinelos de Havaianas, porque tinha saído a correr do estúdio e tinha ido à esteticista, porque tinha uma entrevista, não sei o que, barará. E então disse, olha, eu vou de Havaianas, está a chover e estão 10 graus, é só para te dizer que pronto. E ele disse-me, então e se nós abríssemos uma escola? Eu disse, estás maluco, tipo, olha agora, então, mas eu não queria ser coordenadora pedagógica de outro sítio. Mas de facto era tão, por um lado era também o sistematizar de um percurso, não é? Porque eu dava aulas há tanto tempo. E aquilo ficou ali. Eu disse, deixa-me pensar, não sei o quê. E depois disse, olha, eu sozinha, claro. Não. Não só porque eu tenho uma carreira que quero também continuar a desenvolver, claro. E porque sou muito jovem, quer dizer, não me sinto nada com vontade de encabeçar, sou coordenadora pedagógica sozinha de um projeto, parece-me um bocadinho arrogante da minha parte.
E pensei no Paulo Ferreira, que era uma pessoa que eu conhecia, portanto eu conhecia o Paulo eu como diretor de atores, ele como diretor de casting, mas sabia que ele tinha muita experiência, muita formação, tinha outra idade, e achei que a conjugação de nós os dois podia ser... E pronto, e fiz um jantar na minha... Fiz? Não, mentira, qual fiz? Convidei-os para ir à minha casa e depois saí tardíssimo das gravações e fui comprar tudo feito, uma vergonha, tipo assim, fast food mesmo, e disse, olha, está aqui, foi o que eu consegui, pronto. E foi assim, uma grande loucura, era o sonho dos três, não éramos propriamente uma equipa de trabalho, nem propriamente, portanto eles não se conheciam, eu conhecia o Paulo numa versão completamente diferente e ele a mim, eu o Zé, e a coisa, mas era o sonho dos três, e aquilo que começou devagarinho, pronto, continua a seguir devagarinho, mas entretanto já tem corpo e já tem membros. Já tem muito bom corpo. E já tem muitas coisas. O tempo passa a correr. Tão bom. Agora vamos um bocadinho a ti. As tuas paixões para além da representação. O que é que tu fazes nos teus tempos livres? Já sei que meditas também. Sim. Há por aí dança, verdade? Sim. Quais são os teus escapes, assim, quando precisas de respirar? Dançar, desporto e viajar. Acho que é assim as coisas que mais... Se me disseres o que é que às vezes tu precisas mesmo de fazer para respirar, é isto. A dança, eu danço desde miúda. Aliás, a primeira vez que eu faço televisão, há muita gente que não sabe disto, é a dançar. E durante 3 ou 4 anos, porque eu fazia parte de um grupo de dança da irmã da Margarida Reis. A Margarida Reis foi a apresentadora do Mini Chuva de Estrelas, da primeira edição, há muito, muito tempo. Nunca ouvi falar sobre isto. É normal, é uma coisa que eu guardo. Eu tenho em cassetes, mas pronto. E então, a Maria João Reis, que era uma coreógrafa com quem eu dançava, quando a Margarida Reis vai para a apresentadora do Mini Chuva de Estrelas, convidam a Maria João para ser a coreógrafa. E a Maria João convida alguns alunos que têm para ser o corpo de baile. E, portanto, eu com 10 anos era corpo de baile do Mini Chuva de Estrelas, mas com contrato assinado. Fiz 2 edições do programa. E a partir daí, assim que fechou o contrato com a minha mãe, e eu durante 3 anos dancei em tudo o que era programas da SIC, quando era preciso ver miúdos a dançar. Desde Big Show 6, a Perdoa-me, a Surprise Show, a tudo o que era preciso haver surpresas de miúdos a dançar. Pronto, até que eu, com 13, 14 anos, sei lá, aquilo que era muito fixe no início, depois começou a ser, enfim, vais evoluindo na escola, 7º, 8º ano, não sei o quê, já eram muitas gravações durante o dia e bateu ali alguns programas que eu não gostei de fazer, em que não gostei assim tanto da equipa, e pensei, não, depois comecei a fazer teatro, não quero fazer mais isto. Pronto. Mas eu comecei por dançar, sim. Qual era o estilo? Tudo e mais alguma coisa. Quando eu estava a aprender era contemporânea, mas depois, como corpo de baile de televisão, fazes tudo. Depois, mais tarde, com 18 anos, comecei a dançar assim mais à séria, kizomba, salsa e tango, e pronto. E principalmente no kizomba e no tango tive muito, dançava 4 ou 5 vezes por semana, fazia parte de competições, enfim. Depois a pessoa abre escolas e agora ultimamente a única coisa que eu consegui era de género, domingo à noite, levava os meus sapatinhos de dança e passava uma noite inteira a dançar e é o máximo que consigo para já. Mas sempre foi um grande escape. Praia é muito fundamental para mim e desporto, basicamente é isso. Depois, claro, gosto daquilo que é óbvio, gosto de ler, gosto de ir ao cinema, e fazer jantares em minha casa. Pronto. A sério? Convívios? Sim. Eu sou muito viciada nos meus amigos. Mas muito. És muito de pessoas? Sou muito de pessoas, contrariamente ao que muita gente acha, mas sim. Por isso é que eu digo que tu és aquela pessoa que não se conhece logo. Conhece e vai-se cada vez gostando mais. Mas tenho assim, os meus amigos são parte fundamental da minha vida. Mas sem dúvida. E tenho a sorte de ter uns maravilhosos. São muitos? Acho que sim. Tenho sempre algum problema em dizer isto, porque dizem sempre aquela coisa, amigos, mas eu sinto isso. Eu sinto, claro que se fores pensar naquele núcleo mais restrito daquelas pessoas às quais tu ligas a qualquer hora, em qualquer momento, mas mesmo assim tenho muito mais do que uma mão cheia. E depois
tenho muitas pessoas com as quais tenho relações muito específicas e muito particulares, muito diferentes umas das outras. Mas as minhas festas de aniversário são conhecidas por ser sempre com dezenas de pessoas, porque gosto mesmo muito de pessoas. É o elemento da vida que mais me desilude, são as pessoas. Ainda ontem falava sobre isso, como às vezes fico tão farta de pessoas, porque há tantas pessoas a comportarem-se de formas que para mim me desiludem tanto e me magoam tanto, comigo ou com o mundo, enfim. As atitudes erradas a mim fazem-me muita confusão e mexem muito comigo. E por oposição também, aqueles seres humanos maravilhosos que teimam em nos mostrar que são maravilhosos e que a vida é maravilhosa, é de facto aquilo que eu mais admiro na vida, é a nossa capacidade de nos superarmos. E dizias-me tu a 31 de outubro de 2018? Ai. Num simples comentário que eu respondi a uma fotografia que eu na altura achei que tu escreveste tão bonito. E tu só me respondes assim como quem diz boa noite, Joana. Ser-se humano, digo sempre isto, ser-se humano é das coisas mais difíceis e mais bonitas que há na vida. E eu naquele momento li aquela mensagem e pensei, o que é que eu acabei de ler? Yeah. É porque é tão tudo esta frase, não é? Pois, eu acho que sim. Tornou-se das frases da minha vida. Eu acho que sim. Acho que as pessoas confundem muitas coisas. Algumas pessoas confundem muitas coisas. Eu sou muito exigente também com as pessoas, mas eu acho que é sempre possível fazer melhor e fazer bem. E em termos humanos, acima de tudo. E há uma expressão que é terrível, mas das coisas mais tristes que eu posso encontrar são pessoas pouquinho. Pessoas que pensam acima de tudo nelas, pessoas autocentradas, pessoas que acham que tudo dá muito trabalho, pessoas que gostam de pouco, que se contentam com pouco. E infelizmente nós cruzamos-nos muito com pessoas assim. E depois lá vêm aquelas que tipo é uma avalanche de uau, ok, isto existe, de generosidade, de pessoas que dão, de pessoas que fazem acontecer, de pessoas que pensam antes de nós, mas pronto, não são a maioria. Eu não tenho tido essa sorte de encontrar como maioria seres verdadeiramente especiais, mas tenho tido muita sorte de ter encontrado várias. E os que encontro não largo, que eu preciso muito deles. O mundo precisa muito de pessoas assim. Muito bem. Olha, uma retrospectiva assim, 2020, em 2019, no dia 31, eu não andei a stalkear tudo, mas busquei umas coisas. Tu dizias que 2019 foi um ano difícil, sim, mas bom. Sim. E vem ao 2020, vai ser um ano incrível. E hoje, sim, como é que olhamos para isto? Bom, 2019 foi um ano muito difícil, de várias formas. A nível pessoal, a nível de saúde de família, foi tudo muito complicado. Muitas armadilhas da vida. E 2020 tinha tudo para ser um ano incrível. E não deixa de estar a ser, comparativamente com 2019, então sem dúvida. E quando tu tens alguém a crescer dentro de ti, isto muda tudo, de facto, porque fica tudo assim muito relativo. Tipo, tens uma pessoa a crescer dentro de ti e isto é qualquer coisa que eu ainda não entendo bem o que é, mas que é um facto. E que põe tudo um bocadinho em perspectiva. Veio roubar-nos coisas a todos, não só a mim, não é? Este momento que estamos a viver vem roubar muito tempo com o meu avô, não é? Porque as pessoas que são mais importantes para ti, que têm uma certa idade, não têm o tempo que nós temos. O teu avô é das pessoas mais importantes da tua vida? Sem dúvida, sim. E faz 90 anos em agosto. E de repente, quando tu passas 3 meses e meio em que quase não estás com ele, em que és privado disso, há coisas que esta pandemia nos está a tirar que não há como recuperar. Muitas coisas da nossa vida há. Há coisas que não, quer dizer, a gravidez da Simone, a forma como eu não a vivi, não dá para recuperar. O tempo que nos roubam de pessoas que têm muito menos tempo do que nós, também não. Mas fora isso, eu acho que sim, acho que vai ser um ano incrível. Se não quiseres tocar no assunto, está tudo bem, mas 2019 foi cheio de armadilhas. O meu avô teve a morrer e teve muito, muito, muito perto disso. E eu tive também uma situação de saúde muito complicada.
que foi resolvida, mas que foi muito dura. E houve também uma grande desilusão com 2 ou 3 questões profissionais. E a minha profissão, para mim, nos últimos 18 anos, que é o tempo que eu tenho dela, não sei se foi a prioridade da minha vida, mas foi foi a maior parte da minha vida, sem dúvida. Não sei se foi a prioridade no sentido em que eu nunca pus a profissão à frente de pessoas. Sim, mas é um grande Mas eu foco. roubei muito tempo a mim e a pessoas em função da minha profissão. E tive 2 ou 3 situações a nível profissional que houve ali um momento pela primeira vez em que eu pensei, se calhar este mundo não é para mim, se calhar eu não quero mesmo nada disto. E claro que o não quero mesmo nada disto é uma coisa que dura muito pouco tempo, porque eu quero muito isto e porque sou apaixonada por isto e não volto a dar. Vê-se bem. Mas a desilusão que depois tu nunca sabes se são as pessoas, se é a profissão, ou se são as pessoas que esta profissão movimenta. Mas houve ali 2 ou 3 situações que para mim foram muito importantes e que me desiludiram muito. E então, quando tu estás frágil, porque estás frágil a nível de saúde, porque estás frágil porque uma das pessoas que mais amas está a lutar pela vida, e tu estás muito impotente e ainda te caem coisas em cima que, na tua ótica, são muito injustas e muito erradas, há uma altura que só apetece mandar a toalha ao chão e tipo, pronto, agora vou fingir que sou uma amiba. Mas pronto, mas tudo se... Lá está, depois há outras pessoas e as pessoas importantes da nossa vida e as nossas paixões ajudam-nos sempre a recuperar. Espero que sempre. Até hoje tem sido sempre assim. E eu digo. Nossa perguntinha final, não fosse eu a napa, o que é que não foi ao acaso na tua vida? Se é que há alguma coisa que sintas isso. O pai da minha filha não foi ao acaso. Eu escolhi-o. Porque para mim era das coisas mais importantes da minha vida. Eu não tenho uma relação com o meu pai, que é vivo e nunca tive. E, portanto, para mim era fundamental, independentemente de qualquer história de amor, era escolher um excelente pai para a minha filha. Isso não foi por acaso, eu escolhi. Yes, tão bom. Bem, tenho aqui umas pequeninas lembranças, portanto, a nível da nossa entrevista já acabámos. E eu pensava, se eu não faço a entrevista à Yolanda antes da menina nascer, pois já não vou a tempo. Então, vou deixar aqui. São 2. Uma é uma que eu ofereço sempre ao convidado. Ai, desculpa. Não faz mal. Eu consigo. É isto, não é? Eu já estou quase a entrar nos 9 meses de gravidez, é isto que acontece. Está quase. Muito obrigada. Queres que eu abra agora ou que abra depois? Podes abrir agora, se quiseres. Uau, uma caneca com o meu nome, é isto? É isso mesmo, que eu sou assim um bocadinho. Que coisa linda. Pronto. Gosto muito. Tcharam. Para onde é que queres que eu mostre? Podes mostrar para onde tu quiseres que eu falo depois. As 3. Tcharam. Tão bom. Muito E obrigada. agora, para a nossa pequenina, não queria que fosse roupa, porque roupa calculo que já tenhas aos montes. Portanto, foi o que eu ofereci ao meu sobrinho, que nasceu também há um tempinho. Faz agora 1 aninho, já foi há 1 aninho, mas para mim foi ontem. Não, e um ano passa a correr, mas agora, claro, né, ela vai nascer, a mulher vai estar por pé. Foi, e como é? E correu tudo bem? E quando é que foi? E o pai pôde assistir? Grávidas da pandemia, entendem-me, não é? Estamos todas, eu ontem estava a trocar mensagens com a Sara Prata. Tipo, então e tu? Porque ela está só de mais 1 semana do que eu e também é uma menina. Claro. Então temos feito assim o pica-ponto ao longo da gravidez. Maravilha. Tanto papel, não é? Está quase, malta. Não foi muito rápida, mas... Não se aguentam as coisas para as crianças, não se aguentam. E isto roda? Isso depois tira e sim, acho que fazes assim, eu sou pior do que tu nisto. Na altura a senhora explicou, mas já comprei isto há mais de 1 mês. Que é uma caixinha de música. Mas, supostamente, não é? Eu acho lindo. Adoro! Não estava a fazer sentido. Espera, já vai.
Vai, eu vou descobrir como é que isto funciona. Agora já está, tem vida própria. Muito obrigada. Obrigada. Agora não te vais poder despedir e vai ser um problema para editar porque isto está a tocar. Não, despedimos assim com isto a tocar. Espero que tenham conhecido um bocadinho melhor a Yolanda, que eu acho, e ela sabe, uma pessoa incrível, e acho que vocês vão achar também. E muito obrigada. Obrigada. Um beijinho. Opa.